de hoje, o tema será Simple Past Verb to Be. Entre os tópicos abordados estão Simple Past Tense, regras de ortografia, Simple Past Irregular Verbs. Hi guys, it's a pleasure to be with you again. Are you ready to begin our class? Hoje falaremos sobre o Simple Past do verbo to be, dos verbos regulares e dos verbos irregulares. Começaremos falando sobre os passados simples do verbo to be. Vocês se lembram que em algumas aulas falamos sobre o presente simples do verbo to be? I am, you are, he is. Pois bem, hoje falaremos sobre o passado simples do verbo to be, was e were. Em que pessoas utilizaremos o was e were? Vamos ver no quadro? Simple past, verb to be, was, usamos para as pessoas I, he, she e it. E were, usamos para as pessoas you, we e they. Lembrando que usamos o simple past do verbo to be para falarmos de ações passadas que ocorreram em um tempo definido, um tempo determinado. Então foi yesterday, ontem, last night. Vamos ver alguns exemplos? Alex was at home last night. Alex was at home last night. Alex, he. Vimos que para he usamos was. He was at home last night. Last night, tempo definido, ontem à noite. Alex estava em casa ontem à noite. Judy and James were in England last month. Ok, Judy and James. Se tivéssemos que substituir por um dos pronomes, qual pronome seria? They. They were in England last month. Eles, ou Judy and James, estavam na Inglaterra no mês passado. Viram como é fácil usar o passado simples do verbo to be? Essa foi a forma afirmativa. Vamos ver então a forma negativa? Vamos para o quadro e ver alguns exemplos? Negative. É muito simples, como o próprio nome diz, simple past. Basta acrescentar o not após o was ou were, ficando was not, were not. Por exemplo, the computer was not okay yesterday. The computer was not okay yesterday. O computador não estava ok ontem. Tempo definido, lembram-se? Yesterday. The employees were not happy with their boss. The employees were not happy with their boss. Were está aqui, o not logo na sequência do were. Lembrando, se tivéssemos que substituir the employees por algum pronome, seria they. E falamos they were. The computer, qual pronome seria aqui? Seria o pronome it. It was. They were. No primeiro exemplo, colocamos a forma integral, was not, não contraída, da negativa. Bem como no segundo exemplo, were not, forma inteira. Was not, na forma contraída, teremos wasn't. Were not, na forma contraída, teremos weren't. Wasn't e weren't. Então podemos falar, I was tired yesterday. Eu estava cansada yesterday, ontem. E como falamos essa frase? Na negativa. I was not tired yesterday. Ou se contraímos o was not, podemos falar I wasn't tired yesterday. Por exemplo, they were at work yesterday night. Eles estavam no trabalho ontem à noite. Como transformamos essa frase para a forma negativa? They were not at work yesterday night.
Ou podemos falar they weren't at work yesterday night. Falta mais uma forma ainda para vermos, que é a forma interrogativa. Vamos aprendê-la? Interrogative. Para formarmos uma frase interrogativa, é simples também. Apenas invertemos o was e were com o sujeito. Ou seja, vem antes do sujeito o verbo to be. David was sick yesterday. Frase afirmativa. David estava doente ontem. Então, não temos apenas que inverter o verbo to be? Então, fica was David sick yesterday? Veja o verbo to be aqui na frente. Apenas ocorreu uma inversão. Was David sick yesterday? O David estava doente ontem? The engineers were busy last week. The engineers were busy last week. Então, o que temos que fazer? Colocar o were na frente do sujeito, ficando were the engineers busy last week? Os engenheiros estavam ocupados a semana passada? Muito bem. Completamos agora as 3 formas do verbo to be: afirmativa, negativa e interrogativa. Então, vamos só ver mais um exemplo para tentarmos transformar uma frase que está na afirmativa para a negativa e a interrogativa. Por exemplo, I was very happy last night. Eu estava muito contente ontem à noite. I was very happy last night. Na negativa fica I was not very happy last night. Ou, se contrairmos, I wasn't very happy last night. E na forma interrogativa, vocês se lembram que temos que colocar o verbo to be na frente do sujeito? Então, a frase é I was very happy last night. Was I very happy last night? Viram como é simples? Vamos fazer agora alguns exercícios para praticarmos esse verbo to be no passado simples? Complete with were or was. Vamos completar então com were ou was. Sylvester's first job in a restaurant. Sylvester's first job in a restaurant. Sylvester, se tivéssemos que substituir por um pronome, seria o he. E qual verbo to be usamos para o he? Was. Então fica, Sylvester's first job was in a restaurant. O primeiro emprego do Sylvester foi em um restaurante. My parents, teachers 4 years ago. My parents, teachers 4 years ago. É importante lembrarmos de transformar o sujeito para o pronome para ficar mais fácil. Então, my parents seria they. E para they nós usamos were. My parents were teachers 4 years ago. Meus pais, olha o falso cognato, não é parênteses. Meus pais eram professores há 4 anos. Rai e Zico, soccer players. E aqui, qual é o verbo to be que completa melhor essa frase? Rai e Zico, muito bem, were soccer players. Rai e Zico foram ou eram jogadores de futebol. Agora já estão aposentados. Bill Clinton, the President of the United States. Qual seria o verbo to be correto? Bill Clinton was the President of the United States. Bill Clinton foi o presidente dos Estados Unidos. The weather fine last week. The weather fine last week. Muito bem. The weather was fine last week. O tempo estava bom na semana passada. Madonna, a waitress before her singer and actress career. Madonna, a waitress before her singer and actress career. Madonna was a singer, Madonna was a waitress
before her singer and actress career. Madonna era uma garçonete antes da sua carreira de cantora e atriz. They directors in that company in 2001. They, aqui já está com o pronome direto. Sabemos que para they usamos were. They were directors in that company in 2001. Eles eram diretores naquela empresa em 2001. O que vocês acharam de completar aquele quadro com was e were? Foi simples, não foi? E é por isso que chamamos esse tempo verbal de passado simples. Apenas para relembrarmos. No passado simples do verbo to be, temos a forma was e were. Para a negativa, apenas colocamos o not na frente do was e do were, ficando was not ou were not. Podemos também contrair was not, wasn't, were not, weren't. E a forma interrogativa, da mesma maneira simples, apenas invertemos a posição do verbo na frase. O verbo ficará na frente. Was Don, was James, were Bill and James. Então, were e was vem na frente da frase. Agora, para vermos se você entendeu tudo isso bem direitinho, vamos fazer um quiz? Qual a forma negativa correta da frase Robbie was in office yesterday? A. Robbie not was in the office yesterday. B. Robbie was not in the office yesterday. C. Not Robbie was in the office yesterday. D. Was not Robbie in the office yesterday. A alternativa correta é a letra B. Robbie was not in the office yesterday. Parabéns para você que escolheu a alternativa B. Robbie was not in the office yesterday. A sequência da frase negativa com verbo to be é was e not. Em nosso segundo bloco, continuaremos a estudar o passado simples dos verbos em inglês, ou o simple past tense. Há dois tipos de verbos no passado, os regulares e os irregulares. Como o próprio nome diz, os verbos regulares são aqueles que acompanham ou que têm uma regra para transformá-los no passado. E a regra é muito simples. Apenas colocamos o ed ao final do verbo. Por exemplo, o verbo open, que é o verbo abrir. Apenas colocamos ed ao seu final e ele já é transformado em passado. Por exemplo, opened. Então, seria abriu, ok? Ou clean, por exemplo, que é o verbo limpar. Colocamos o ed ao seu final, cleaned, limpou, já ficou no passado. Vamos ver alguns exemplos aqui no quadro? Simple past tense. Apenas para reforçar o que falamos há pouco, há dois tipos de verbos, os regulares e os irregulares. Os verbos regulares têm a mesma forma para o simple past e para o past participle. Para os verbos regulares, apenas acrescentamos ed ao final dos verbos. Por exemplo, o verbo clean. Acrescentamos o ed, fica cleaned, que é o verbo limpar. Com o ed, limpou. Open, acrescentamos o ed, já temos o verbo no passado. Open, abrir. Com o ed, opened, abriu. Start, started. Começar, começou. Vamos ver alguns exemplos de frase? Jane cooked rice and beans. Jane cooked rice and beans. Já sabemos que essa frase está no passado porque o verbo tem ed ao seu final. Jane cooked rice and beans. Jane cozinhou arroz e feijão. Bill waited
for you for 1 hour. Bill esperou por você por 1 hora. The teacher corrected all the exercises. A professora corrigiu todos os exercícios. Muito bem, então lembramos que apenas colocamos o ed no final do verbo para transformá-lo em passado. E o mais interessante é assim para todas as pessoas. Por exemplo, falamos I opened, you opened, he opened, we opened, you opened e they opened. Em português, teríamos que flexionar todo o verbo dependendo da pessoa. Eu abri, você abriu, nós abrimos. Em inglês, não. Em inglês, é a mesma coisa para todas as pessoas. Vamos ver agora alguns advérbios para serem usados no passado com o passado simples dos verbos. Simple Past Tense. O Simple Past é usado para falarmos de ações passadas que ocorrem num momento determinado. Vimos isso quando vimos o verbo to be. Assim, empregamos expressões de tempo passado, tais como yesterday, que é ontem, yesterday morning, ontem pela manhã, last night, ontem à noite, last week, a semana passada, last month, o mês passado, last year, o ano passado, 2 years ago, há 2 anos, ou 2 anos atrás, 3 nights ago, há 3 noites ou 3 noites atrás, a month ago, que seria o mês passado. The day before yesterday, antes de ontem. In 2002, em 2002. In July, em julho. In the 19th century, no século 19. E assim por diante. Então, para falarmos, por exemplo, que algo ocorreu na noite passada, usamos last night. E na semana passada? Last week. E no mês passado? Last month. Usamos o ago para falar há quanto tempo algo aconteceu. Há uma semana, a week ago. Há um mês, a month ago. E assim por diante. Então, o passado simples, é necessário usarmos uma marcação de tempo para definirmos o tempo. Vamos ver mais alguns exemplos no quadro? The teacher explained the simple past tense last class. The teacher explained the simple past tense last class. Primeiro, vamos analisar o verbo. Verbo regular, final ed. Verbo explain é um cognato, é o verbo explicar. Então, a professora explicou o passado simples. Last class, a aula passada. I watered the plants yesterday. I watered the plants yesterday. Onde está o verbo? Aqui. Está no passado? Sim. Olha o ed aqui. E o que é o verbo water? É o verbo aguar. I watered the plants yesterday. Eu molhei as plantas ontem. John helped me with my homework last night. John helped me with my homework last night. Cadê o verbo? Verbo help. Tá no passado? Sim, todos sabemos que o help é o verbo ajudar. Helped, ajudou. John ajudou-me, ou me ajudou, com minha tarefa de casa last night. A noite passada. We talked a lot about this situation a month ago. We talked a lot about this situation a month ago. Verbo talk, que é o verbo falar. Ed, então está no passado. Nós falamos muito sobre esta situação há um mês.
The girls listened carefully to the instructions of the game an hour ago. The girls listened carefully to the instructions of the game an hour ago. Verbo listen. No passado, listen, que é o verbo escutar. As garotas escutaram ou ouviram cuidadosamente as instruções do jogo há 1 hora. Então, podemos ver que acrescentamos o ed ao final do verbo e não há mudança no verbo, apenas em alguns casos. Vamos ver agora a regra ortográfica para o acréscimo do ed. Em alguns casos, dependendo do final do verbo, teremos ou que acrescentar uma letra ou que tirar outra. Vamos ver em que casos as mudanças ocorrem. Regras de ortografia. Os verbos terminados em e recebem apenas o D. Não é necessário colocar ed. Change, que é o verbo mudar, termina em e. Então, colocamos apenas o D. Changed. Live, que é o verbo morar ou viver, também termina em e. Então, acrescentamos apenas o D. Lived. Lie, que é o verbo mentir, também termina em e. Então, seu passado fica lied. Apenas acrescentamos o D. Os verbos de uma sílaba que terminam em C, V e C, ou seja, consoante, vogal, consoante, dobram a consoante final. Por exemplo, o verbo rob tem que ser consoante, vogal, consoante de trás para frente. Consoante, vogal, consoante. Consoante, vogal, consoante. Dobramos o B, robbed. Esse verbo é um cognato, que é o verbo roubar. Robbed. Stop. Muito bem. Consoante, vogal, consoante. Consoante, vogal, consoante. Dobramos a última letra do verbo. Fica stopped. Hug, que é o verbo abraçar. Consoante, vogal, consoante. Então, temos hugged. Dobramos a última letra. Continuando com as regras ortográficas, os verbos de 2 sílabas ou mais que terminem em consoante, vogal, consoante, C, V, C, tem a consoante final dobrada apenas se esta última sílaba for atônica. Sílaba tônica é aquela sílaba mais forte, mais pronunciada. Por exemplo, o verbo prefer. Prefer. Vemos claramente que a última sílaba é a sílaba mais acentuada. Prefer. Então, aqui temos consoante, vogal e consoante. Nosso famoso CVC. Dobramos, então, a última letra. Preferred. Admit. Admit, que é o verbo admitir, outro verbo cognato. Consoante, vogal, consoante. Admitted. Agora, vejamos alguns exemplos em que a sílaba tônica não é a última. Compare. Travel. Nós não falamos travel, nós falamos travel. Então, essa é a sílaba marcada. Embora termine em CVC, não dobraremos a última letra, porque não é a sílaba tônica não é a última sílaba. Então, fica traveled. Suffer. Suffer, que é o verbo sofrer. Suffered. Não dobramos aqui a última letra, porque não falamos suffer, falamos suffer. Então, a sílaba acentuada não é a última, é a primeira. Estamos quase terminando as regras ortográficas. Apenas para relembrarmos, acrescentamos o ed ao final do verbo para transformá-lo em simple past, ou passado simples, dos verbos regulares. Mas os verbos que já terminam em e, não precisa acrescentar o ed, acrescentamos apenas o d. Por exemplo, o verbo change, que é o verbo mudar, termina em e, então fica changed. Outra regra que acabamos de ver é a respeito da duplicidade da última letra.
Se temos um verbo de uma sílaba terminada em consoante, vogal e consoante, dobramos a última letra. Por exemplo, o verbo stop, que é o verbo parar. Stop termina em consoante, vogal, consoante. Então, temos que dobrar esse P final. Stopped. Vamos continuar com nossas regras ortográficas? Os verbos terminados em Y mudam o Y para o I antes do acréscimo do ED, se forem precedidos por uma consoante. Vamos ver? Cry termina em Y e antes do Y temos uma consoante. Tiramos o Y, acrescentamos IED. Cried. Carry termina em Y, precedido por uma consoante. Então, tiramos o Y e acrescentamos IED. Carried. Study, verbo estudar, terminado em Y. Antes temos uma consoante, então fica studied. Então, os verbos cry, chorar, carry, carregar, study, estudar, todos terminam em Y e vêm precedidos por uma consoante. Então, tiramos o Y e colocamos IED. Agora, quando o Y for precedido de vogal, não vai ocorrer essa mudança. Por exemplo, play. Então, temos aqui o Y, porém, precedido de uma vogal. Nesse caso, apenas acrescentamos o ED. Play, played. Enjoy, enjoyed. Obey, obeyed. Verbo play é o verbo brincar, jogar ou tocar. Enjoy é o verbo aproveitar. E o obey é o verbo obedecer. Viram como não é tão difícil a regra ortográfica para o acréscimo do ED, para transformarmos um verbo no passado? Então temos que lembrar, se o verbo terminar em E, apenas acrescentamos o D. Change, changed. Se o verbo tiver uma sílaba terminado em CVC, temos que dobrar a última letra. Stop, stopped, com 2 P's. Agora, se o verbo tiver mais de uma sílaba e a última sílaba for a sílaba tônica, também dobramos a última letra. Por exemplo, o verbo prefer. Dobramos o R, fica preferred. Isso já não acontece se o verbo tiver mais de uma sílaba e a sílaba tônica não for a última, como vimos no caso do travel. Nesse caso, apenas acrescentamos o ED, fica traveled. E por fim, a regra do Y. Se o verbo termina em Y e é precedido por uma consoante, é simples, apenas tire o Y e troque-o por I. Por exemplo, o verbo apply, que é o verbo preencher. Apply termina em Y, precedido de uma consoante, que é o L. Nesse caso, tiramos o Y e fica applied. Isso não ocorre se o verbo for terminado em Y e vier precedido de uma vogal. Por exemplo, o verbo play termina em Y, mas antes do Y temos uma vogal. Apenas acrescentamos o ED. Você está preparado para mais um desafio? Vamos fazer juntos um exercício? Let's practice. Write the verbs below in the simple past tense. Justify, verbo justificar, terminado em Y, precedido de uma consoante. Lembram-se da regra? Y precedido de uma consoante, tiramos o Y e acrescentamos IED. Então, temos justified. Tiramos o Y e acrescentamos IED. Stay, que é o verbo ficar, também termina em Y, mas vem precedido de uma vogal. Nesse caso, apenas acrescentamos o ED. Então, fica stayed. Plan. Ok, verbo de uma sílaba, terminado em C, V, C. O que fazemos então? Dobramos a última letra, fica planned.
que é o verbo planejar. Planned. Então, dobramos o N e acrescentamos ED. Slip, que é o verbo escorregar. Termina em consoante, vogal e consoante. Tem apenas uma sílaba. Mesmo caso do plan. Então, dobramos a última letra e fica slipped. Dobramos o P e acrescentamos o ED. Arrive, verbo já terminado em E. Então, apenas acrescentamos o D. Arrived. Work. Bom, esse verbo não termina em Y, não termina em E e não é consoante, vogal, consoante. Então, apenas acrescentamos o ED ao verbo work. Fica worked. Verbo trabalhar. Dance, terminado em E. Então, apenas acrescentamos o D. Danced. E, por fim, o verbo marry, que é o verbo casar. Termina em Y, precedido de consoante. Então, tiramos o Y e acrescentamos IED. Espero que as regras ortográficas para o acréscimo do ED do Simple Past tenham ficado claras para vocês. Vocês encontram toda essa explicação no material didático, acompanhados de muitos exemplos e muitos exercícios para que vocês possam praticar tudo isso que vimos na aula de hoje. Apenas para encerrarmos, vamos ver a pronúncia do ED. Embora seja uma escrita apenas, existem 3 formas de pronunciarmos esse ED. E acreditem, nenhuma delas é o ED. Não falamos ED em nenhuma delas. Então, falamos com som de T, com som de ID, mais ou menos, ou com som apenas de D. Vamos ver alguns exemplos no quadro? Pronúncia do ED. Há 3 formas diferentes para a pronúncia do ED. Id, quando o infinitivo do verbo terminar com o som de T ou D. Por exemplo, want, wanted. Load, loaded. Pronunciamos também T quando o infinitivo do verbo termina pelo som de P, K, Sh, S, Sh e F. Por exemplo, like. Aqui, ó, like, termina com esse som. Então, falamos liked. Stop. Aqui, olha, stop. Então, falamos stopped. Direto para o T. Pass. Que é esse caso aqui. Então, falamos passed. Exatamente igual à palavra past, que estamos vendo no momento. E aquele sh? Vamos ver um exemplo com sh. Por exemplo, o verbo push. O símbolo desse som é esse ganchinho aqui que estamos vendo. Então, fica push, pushed. Esse aqui com som de T. E, por fim, temos o som de D. D. Quando o infinitivo do verbo terminar com o som de B, G, L, R, V, J e Z. Por exemplo, rob, então termina com o som de B. Então falamos robbed. Bag, termina com o som de G, bagged. Call, called. Lembrem-se que há apenas 3 formas de pronunciar o ED, que é com som de id, som de T ou som de D. Vamos agora encerrar esse bloco com mais um quiz. Assinale a forma correta do verbo enjoy no passado. A. Enjoyed, com YED. B. Enjoyed, com IED. C. Enjoyed, com YD. D. Enjoyed, com YIED.
A alternativa correta é a letra A, enjoyed, com Y e D. Parabéns se você respondeu a alternativa A. O passado do verbo enjoy, apenas acrescentamos o ED ao final do verbo, porque enjoy termina em Y e vem precedido de uma vogal. A dica de leitura de hoje é o livro Inglês Instrumental, Estratégias de Leitura 1. Este livro é o segundo da série Inglês Instrumental, Estratégias de Leitura e foi desenhado para complementar o módulo 1, já que algumas escolas têm a disciplina Inglês Instrumental em 2 semestres. Os textos são originais e diversificados, proporcionando ao leitor a oportunidade de trabalhar com diferentes gêneros e estilos. Nos blocos anteriores, vimos o passado simples do verbo to be e o passado simples dos verbos regulares. Agora veremos o passado dos verbos irregulares. Como o próprio nome fala, verbos irregulares são verbos que não seguem uma regra. Os regulares, lembram-se, acrescentávamos o ED. Agora, para os verbos irregulares, não há uma forma ou uma regra ou alguma receita para que vocês possam transformar os verbos no passado. Cada um tem uma forma diferente. Vamos estudar cada um deles? Simple Past e Regular Verbs. Como vimos anteriormente, há 2 tipos de verbo no passado. Os regulares, em que acrescentamos o ED, e os irregulares, que veremos agora. Os verbos irregulares não têm forma definida, como falado, ou uma regra no passado. Devemos estudá-los um a um. Na maioria dos livros de inglês e dos dicionários, podemos encontrar uma lista dos principais verbos e suas formas no Simple Past e no Simple Participle. Essa lista também pode ser encontrada em nosso material didático. É claro que não temos como colocar todos os verbos irregulares, colocamos apenas os verbos principais. Gostaria agora de dar alguns exemplos para vocês de alguns verbos irregulares no passado. Vamos ver? Irregular verbs. Catch, que é o verbo pegar. No passado fica caught. Come, verbo vir. Passado, came. Buy, comprar, bought. Eat, comer, ate. Write, que é o verbo escrever, wrote. Speak, que é o verbo falar, spoke. Read, que é o verbo ler. Apenas mudamos a pronúncia. Ao invés de falarmos read, no passado falamos read. Mean, que é o verbo significar, meant. Think, que é o verbo pensar, thought. Fly, que é o verbo voar, flew. E see, verbo ver, saw. Go, ir, went. Simple Past na forma negativa. Estudaremos agora o Simple Past na forma negativa e na forma interrogativa. Isso independe se o verbo é regular ou se o verbo é irregular. A mesma regra para interrogativa e para negativa do passado simples serve tanto para um quanto para outro. Vocês se lembram do presente simples, em que tínhamos que usar um auxiliar para formarmos as perguntas e as frases negativas? Vocês se lembram quais são os auxiliares do presente simples? O do e o does. Da mesma forma que o presente simples precisa desse auxiliar, o passado também precisa. Porém, temos apenas um auxiliar no passado, que é o did. Vamos ver alguns exemplos? Simple Past Negative. Então, para recapitularmos, para fazermos uma frase negativa no Simple Past, usamos o auxiliar did e voltamos o verbo para a sua forma infinitiva. Isso é muito importante. Então, é importante lembrarmos que iremos usar o auxiliar did, porém o verbo ele volta para a sua forma infinitiva,
que é sem o ED ou sem aquela transformação dos verbos irregulares. Vamos ver alguns exemplos? The technicians fixed the computer last week. The technicians fixed the computers last week. Fixed, verbo regular, já sabemos porque leva o ED. Fix, verbo consertar. Os técnicos consertaram o computador a semana passada. Então, como fica essa frase na negativa? The technicians did not fix the computer last week. The technicians did not fix the computer last week. Os técnicos não consertaram o computador na semana passada. Então, o que vemos aqui? Acréscimo de um auxiliar, acréscimo da palavra negativa, not, e o verbo que voltou para a sua forma original, sem ED. Sem ED. Joanne met her boss 2 hours ago. Joanne met her boss 2 hours ago. Aqui temos o verbo irregular, que é o verbo encontrou, conheceu. Meet no infinitivo. Então, Joanne conheceu seu chefe há 2 horas. Como ficaria essa frase no passado? Joanne met her boss 2 hours ago. Joanne met her boss 2 hours ago. Verbo met, presente ou infinitivo, seria o meet, que é o verbo conhecer, encontrar. Então, Joanne conheceu seu chefe há 2 horas. E como fica essa frase na forma negativa? É só colocarmos o did, que é o auxiliar, e a palavra not, que é a negativa. Joanne did not meet her boss 2 hours ago. O que aconteceu com o verbo? Voltou para a sua forma infinitiva. Joanne não conheceu seu chefe há 2 horas. Harold left his office early yesterday. Harold left his office early yesterday. Verbo está aqui, left. Irregular, porque não vemos a presença do ED. Qual é esse verbo no infinitivo? É o verbo leave, que é o verbo sair, deixar. Então, Harold saiu de seu escritório cedo ontem. Harold left his office early yesterday. Como fica essa frase na negativa? Harold did not leave his office early yesterday. Então, acrescentamos o auxiliar did, a palavra negativa not, e o verbo volta para sua forma infinitiva. Harold did not leave his office early yesterday. Harold não saiu cedo de seu escritório ontem. Victor saw the new project last night. Victor saw the new project last night. Verbo saw. Verbo irregular, porque não detectamos a presença do ED. Qual é a sua forma no infinitivo? É o verbo see, é o verbo ver. Victor saw the new project last night. Victor viu o novo projeto a noite passada. E essa frase na negativa, como ficamos? Victor did not see the new project last night. Victor não viu o seu projeto, ou não viu o novo projeto, a noite passada. Então, temos aqui o did, auxiliar, palavra negativa e verbo no infinitivo. Viram como não tem segredo para transformarmos uma frase do passado simples na forma negativa? Apenas temos que colocar o auxiliar did, a palavra negativa not e, muito, muito importante, transformarmos o verbo de volta para a sua forma infinitiva. Agora vamos ver como fazemos para transformar uma frase em uma frase interrogativa. Vai seguir mais ou menos a mesma fórmula da frase negativa. Vamos ver? Simple Past Interrogative. Assim como nas frases negativas, usamos também o auxiliar did e o verbo volta para a sua forma infinitiva. Por exemplo, the manager went to a meeting last month.
The manager went to a meeting last month. Vocês se lembram desse verbo que vimos nas listas anteriores? The manager went é o verbo go, é o verbo ir. Então, o gerente foi a uma reunião no mês passado. E como formamos então essa frase na interrogativa? Did the manager go to a meeting last month? Colocamos o did no começo da frase ou antes do sujeito e o verbo volta para sua forma infinitiva. Did the manager go to a meeting last month? O gerente foi a uma reunião o mês passado? Vamos ver mais alguns exemplos. Monica checked the report on Monday. Monica checked the report on Monday. Verbo regular. Vejam a presença do ed. A Mônica checou, verificou o relatório na segunda-feira. Como fica essa frase na interrogativa? O did, que temos que usar, vem antes do sujeito. Did Monica check the report on Monday? A Mônica verificou o relatório na segunda? O que aconteceu com o verbo? Ficou sem o ed, ou seja, voltou para sua forma infinitiva. Did Monica check the report on Monday? He left a message for you an hour ago. He left a message for you an hour ago. Verbo left. Vimos esse verbo em exemplos anteriores. No infinitivo, leave. É o verbo deixar. Então, ele deixou uma mensagem para você há 1 hora. He left a message for you an hour ago. Como fica essa frase na interrogativa? Did, que é o auxiliar, vem na frente do sujeito, que é o he, e o verbo volta para sua forma infinitiva. Did he leave a message for you an hour ago? Did he leave a message for you an hour ago? Ele deixou uma mensagem para você há 1 hora? George Orwell wrote many books in the past. George Orwell wrote many books in the past. Aqui o verbo wrote, escreveu, na forma infinitiva, write. Então, George Orwell escreveu muitos livros no passado. Como fica essa frase na interrogativa? Did George Orwell write many books in the past? Então, temos aqui o auxiliar did, no começo da frase, e o verbo write, que volta para o seu infinitivo. Did George Orwell write many books in the past? Ele escreveu muitos livros no passado? Então, podemos observar que o uso do did se faz necessário tanto na forma negativa quanto na forma interrogativa. E para ver se ficou bem claro isso para vocês, vamos fazer um exercício juntos. Vamos lá? Let's practice. Write the sentences below in the negative and interrogative forms. Escreva as frases abaixo nas formas negativa e interrogativa. Maggie took the kids to the zoo last weekend. Maggie took the kids to the zoo last weekend. A Maggie levou as crianças ao zoológico no final de semana passado. Na negativa, Maggie a estrutura did not, auxiliar, palavra negativa e o verbo que volta para sua forma infinitiva. Maggie did not take the kids to the zoo last weekend. A Maggie não levou as crianças ao zoológico no final de semana passado. Aqui a frase fica igual, só mudamos esse pedacinho aqui. Esse pedacinho ficou did not take, ok? Forma interrogativa. Temos que colocar o auxiliar did antes do sujeito. Quem é o sujeito dessa frase? A Maggie. Então fica, did Maggie take the kids to the zoo last weekend? A Maggie levou as crianças ao zoológico no final de semana passado? Então mudamos apenas esse comecinho também. Did Maggie e transformamos o verbo no infinitivo. Isso é importante lembrar. Na forma negativa e interrogativa,
o verbo volta para sua forma infinitiva. My boss wore an elegant dress yesterday. My boss wore an elegant dress yesterday. My boss wore. O que significa wore? É o verbo vestir, usar. Na forma negativa. My boss did not wear, que é o verbo na forma infinitiva. My boss did not wear an elegant dress yesterday. Então, como fizemos na primeira frase, mudamos apenas esse pedacinho. My boss did not wear an elegant dress yesterday. Minha chefe não usou um vestido elegante ontem. E na interrogativa, colocamos o did primeiro, ou antes do sujeito. O sujeito aqui é o my boss, a minha chefe. Verbo volta para a forma infinitiva. Então fica, did my boss wear an elegant dress yesterday? A minha chefe usou um vestido elegante ontem? Devemos nos lembrar de dois detalhes para transformarmos uma frase afirmativa nas formas negativa e interrogativa. A primeira coisa é o uso do auxiliar did. E a segunda é que o verbo sempre volta para a sua forma infinitiva. Então agora responda a um quiz para podermos encerrar esse bloco. Qual a forma afirmativa correta para a frase They didn't go to work by bus last week? A. They go to work by bus last week. B. They go to work by bus last week. C. They went to work by bus last week. D. They did go to work by bus last week. A alternativa correta é a letra C. They went to work by bus last week. Se você escolheu a alternativa C, você está no caminho correto. They went to work by bus last week. Por quê? Primeiro, transformamos o verbo go no seu passado went. E é apenas isso. É um passado simples. Chegamos ao final de mais uma teleaula. Se você tiver alguma dúvida, consulte o material didático ou me procure na plataforma. Na nossa próxima aula, faremos uma revisão de tudo que estudamos até aqui. See you there!